Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso amigo Daniel, intérprete de Libras. Olá, Daniel! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia do seu PET 6. Para você, então, aluno do primeiro ano. Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje o tema citogenética. Mas o que é isso, Vinícius? Citogenética. Vai ser, então, uma parte da biologia onde nós vamos estudar, então, o nosso material hereditário, DNA, como, então, que esse DNA vai ser duplicado. Então, nós vamos estar relacionados mais ao núcleo da célula. Nós vamos ter apenas uma aula de biologia nesse PET. Então, nós vamos ter uma introdução com conceitos essenciais para que você, então, possa entender a matéria, obviamente, da sua primeira semana. E depois, para a gente introduzir o assunto de divisão celular, que você pode ver, então, nas aulas anteriores que eu já gravei no segundo ano. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos reconhecer a cromatina como conjunto de cromossomos do núcleo e reconhecer, por meio de imagens ou esquemas, a organização de um cromossomo. Então, para a gente iniciar a nossa aula, vamos lá. Vamos relembrar sobre o núcleo. Nós já estudamos sobre o núcleo celular. Então, vamos só dar uma relembrada para a gente entender os componentes principais do núcleo. Então, eu tenho aqui um núcleo de uma célula eucarionte. Mas, Vinícius, por que eu sei que é o núcleo de uma célula eucarionte? Olha aqui, ó. Olha a membrana nuclear, a carioteca. Então, a primeira estrutura que a gente vai relembrar aqui vai ser a carioteca. Lembra uma membrana que vai revestir, então, esse núcleo, que vai delimitar esse material genético. Nesse núcleo também vai possuir o que nós chamamos de cariolinfa ou nucleoplasma. Isso mesmo, cariolinfa ou nucleoplasma. O que vai ser isso? Vai ser, então, como se fosse o citoplasma da célula. Vai ser um líquido onde vai possuir ali aminoácidos, água, alguns sais, alguns íons, que vão permitir, então, com que algumas reações químicas aconteçam. Vamos possuir também uma região mais condensada, onde nós vamos chamá-las de nucleolo. Lembram do nucleolo? Então, ele vai ser formado principalmente por RNA, né? E ele vai estar formando, ter a função, então, de sintetizar o que? RNA ribossômico. E, por último, nós vamos ter, então, a cromatina, que vão ser esses pontos ali que a gente vai ver. Que essa cromatina vai ser o quê? O meu material genético, moléculas de DNA. Onde essa cromatina, lembram? Ela vai estar pouco mais compactada e pouco menos compactada, quando nós vamos estar aqui, vendo aqui. E algumas partes dessa cromatina, nós a chamamos de eucromatina. O que nós chamamos de eucromatina vai ser o quê? Esse material genético ativo, né? DNA ativo, que nós podemos falar assim, que vão ser aquelas moléculas de DNA que vão possuir genes, que vão codificar alguma proteína, que vão determinar alguma características. E genes, então, inativos, que nós chamamos de heterocromatina. Tranquilo? Lembraram, então, dos componentes do núcleo? Então, hoje nós vamos trabalhar praticamente com essa cromatina. Dessa cromatina até se formar o quê? Os cromossomos. Mas como que isso vai acontecer? Então, nós vamos lá. Nós sabemos, então, que dentro das nossas células vão possuir, então, moléculas de DNA. Nós já estudamos sobre a molécula de DNA e sabemos que é nela, então, que vai conter as informações genéticas, as nossas características biológicas. A nossa, então, herança genética está lá no DNA. E é ele quem vai codificar e quem vai comandar toda a atividade celular. Esse DNA, então, essa molécula de DNA, ela vai ficar o quê? Condensada e compactada, tá?
em forma de cromatina, mas até ela virar um cromossomo, ela vai precisar de se associar para se enrolar a uma proteína para formar o cromossomo que a gente está vendo aqui. Quando então eu tenho a associação, onde a molécula de DNA ela vai se associar a um conjunto de proteínas que nós chamamos de histonas. Isso mesmo, histonas. Nós chamamos então que vai ser o quê? Nucleossomos. Vamos voltar aqui. O DNA, quando ele vai se envolver em uma proteína, que nós chamamos de histonas, vai então formar regiões condensadas que nós chamamos de nucleossomos. Esses nucleossomos, então, quando vão estar lá juntos, digamos, não muito, vamos falar descompactados, mas nós sabemos que ele vai estar condensado um pouco, tá? Nós vamos ter, então, a cromatina, que vão ser aqueles filamentos finos, enovelados, então. Quando a célula vai precisar de se dividir, vai precisar realizar a divisão celular, ela vai ter que condensar todo esse material genético duplicado, essa molécula de DNA duplicada, para caber dentro da célula. Então, o que vai ser formado o quê? Um cromossomo. Então, nós sabemos que o cromossomo nada mais é do que simplesmente molécula de DNA associada a uma proteína que nós denominamos histona. Ou então nós podemos falar que um cromossomo vai ser o quê? Uma cromatina quando ela vai atingir o seu alto grau de compactação e de condensação, que a gente vai ver aqui. E aí, nós sabemos aqui, cromossomo, beleza, é o xizinho que todo mundo conhece, todo mundo vê. Mas só que a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Por quê? Quando eu vejo um bracinho assim, simplesmente, eu estou falando sim de um cromossomo. E nós sabemos que cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA. Sério, Vinícius? Sim. Então, cada cromossomo presente aqui, então, se eu tenho aqui um bracinho, eu sei que eu tenho o quê? Uma molécula de DNA. E essa molécula de DNA, ela vai estar compactada e enrolada em proteínas, formando então os nucleossomos, que vai se condensar em cromatina, formando os cromossomos. Então, esse bracinho aqui único, eu tenho aqui um cromossomo. Um cromossomo, uma molécula de DNA. Só que nós estamos mais acostumados a ver nos livros e em desenhos e em esquemas o cromossomo assim. Quando eu tenho o cromossomo assim, significa que eu tenho 2 cromossomos? Não. Eu vou possuir um único cromossomo, tá? Desculpa. São 2 cromossomos aqui, só que o quê? Com 2 cromátides irmãs e com 2 DNAs. Tá? E esses aqui, então, essas cromátides são iguais. Isso vai auxiliar a gente na hora da divisão celular que a gente vai ver. Então, vamos lá. Se a gente for parar para pensar, então, e ver a estrutura de um cromossomo, como que ele vai ser? Olhem aqui comigo. Tenho aqui, então, um cromossomo, tá? Com 2 cromátides. Então, eu tenho aqui 2 moléculas de DNA, tá? Onde que cada cromátide, ela vai ser igual, tá? Ela vai possuir aqui, então, a mesma sequência, a mesma característica, tá? O mesmo sequenciamento de bases nitrogenadas. Porque na hora da divisão celular, elas vão o quê? Se separar. Uma vai para um lado e outra vai para o outro. Então, quando a gente fala que antes da divisão celular aconteceu a duplicação do DNA, vai ser por conta disso. Esse DNA se duplica, tá? Para formar, então, essas moléculas, esses cromossomos com 2 cromátides. E que nós chamamos, então, de cromátides
irmãs. Por que são irmãs? Que elas são idênticas e ficam lá juntinhas umas com as outras. Então, nós temos uma região aqui na extremidade aqui do cromossomo, que vai ser um achatamentozinho que nós chamamos de telômero. Mas o que vai ser esse telômero, Vinícius? Vai ser um achatamento, tá? Um estrangulamento que nós vamos ter aqui na região aqui abaixo aqui da cromátide, onde alguns acreditam, e nós temos vários estudos aí, que associam esses telômeros, então, ao envelhecimento. Mas como assim, Vinícius? Porque quanto mais próximo ao fim, quanto menor, então, mais reduzido eu vou ter o meu telômero, significa, então, que aquela célula ela se dividiu mais vezes. E quanto mais a célula se divide, significa que mais velha ela é. Então, ele pode sim estar associado ao envelhecimento, tá? E tem vários estudos aí, então, relacionados a isso. E ela tem a função também de dar estabilidade a essa molécula de DNA, a esse cromossomo. Nós temos aqui também uma região central, onde vai ser um estrangulamento que vai unir aqui essas duas cromátides, que nós chamamos de centrômero. Esse centrômero, ele vai ser, então, essa região, tá? Esse espessamento aqui, e por onde, dentro desse centrômero, vão possuir algumas proteínas que vão auxiliar demais na hora da divisão celular. Porque quando nós vamos dividir, quando a célula vai se dividir, vai acontecer, então, a formação de várias fibras, que nós chamamos de fibras do fuso. Lembram lá do centríolo? Que a gente sempre fala, centríolo auxilia na divisão celular. Então, esse centríolo, então, ele vai lançar, então, fibras onde vão passar por esses centrômeros, tá? Através de proteínas, e que vão se romper, vão auxiliar, então, na hora da separação dessas cromátides aqui. Então, é essa região que nós chamamos de centrômero. E nós vamos ter aqui acima também algumas constrições que nós chamamos de constrição secundária, tá? Ou zona SAT, tá? Zona satélite que nós vamos ter aqui em cima. Essa zona, só a título de curiosidade, ela vai ser uma região onde ela vai ser responsável, tá? Ela vai possuir genes que vão codificar RNA ribossômico. Então, nós sabemos que essa região aqui, ó, essa zona satélite ou zona SAT, que nós chamamos, ela vai ser responsável, tá? Por exemplo, pela formação do nucleolo, porque ela vai possuir gene que vai sintetizar RNA ribossômico, tá? Ela não vai sintetizar, não, ela vai ter gene que sintetiza RNA ribossômico. Então, ela vai possuir a informação genética capaz de sintetizar RNA ribossômico. Tranquilo? Então, nós temos aqui alguns tipos de cromossomos que nós vamos classificá-los de acordo com a posição do centrômero, tá? Então, vamos ver aqui comigo. Quando eu tenho um centrômero que vai estar aqui, ó, mais ou menos ao meio desse cromossomo, onde nós vamos ter aqui, olha, essas cromátides, elas são divididas praticamente ao meio, nós chamamos então que esse cromossomo, ele vai ser do tipo metacêntrico, tá? Então, um cromossomo do tipo metacêntrico vai ser aquele cromossomo onde o centrômero vai estar localizado aqui nessa região do meio, mais ou menos ao meio desse cromossomo. Então, nós vamos ter duas extremidades praticamente iguais. Coloquei essa linha aqui, olha, para a gente perceber o meio, tá? Quando então eu vou ter um centrômero, onde ele vai estar um pouco mais acima, onde eu posso perceber dois braços, né, que nós chamamos, duas partes, uma maior um pouco e outra menor, tá? Mas a gente fala assim, quase dividida ao meio, nós chamamos então de submetacêntrico, tá? Então, submetacêntrico vai ser então aquele cromossomo
onde o centrômero ele vai estar um pouco acima do meio. Então, nós vamos ter duas extremidades desiguais. Quando essa extremidade, né, esse centrômero vai estar bem acima mesmo, onde eu vou ter uma extremidade bem maior e a outra bem menor, nós vamos chamar então esse cromossomo do tipo acrocêntrico. Vamos lá, acrocêntrico, ou seja, o centrômero ele vai estar bem acima do meio imaginário, digamos assim, desse cromossomo. Então, nós vamos ter duas extremidades diferentes. E quando nós vamos possuir aqui um tipo de cromossomo, onde praticamente não existe, o centrômero ele vai estar bem na terminação desse cromossomo. É o que nós chamamos de cromossomo do tipo telocêntrico, tá? Então, telocêntrico vai ser aqui. Muita gente confunde acrocêntrico com telocêntrico, principalmente quando observa um cariótipo, que vai ser aquela impressão que a gente consegue ver mapeado bonitinho os cromossomos de qualquer ser vivo. No cariótipo humano, por exemplo, nós não possuímos cromossomos telocêntricos, tá? Nós possuímos, então, cromossomos acrocêntricos, que vai ser o par a título de curiosidade. 13, 14, 15, 21 e 22. Mas o que é isso, Vinícius? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Então, nós sabemos que os cromossomos do tipo telocêntricos, nós não podemos afirmar na biologia que não existe, tá? Mas falamos, então, que ele vai ser raro. É bem raro acontecer de ter na espécie humana cromossomos do tipo telocêntrico. Então, quando eu tenho, então, esse cariótipo, que vai ser essa impressão desses conjuntos de cromossomos, eu pego os cromossomos, organizo eles lá em pares, que nós sabemos que os nossos cromossomos, eles são organizados em pares, né? Então, pego eles todos bonitinhos lá, eu vou ter essa impressão aqui, o que nós chamamos de cariótipo, tá? Na espécie humana, nós sabemos que nós temos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos são organizados em 23 pares. Esses 23 pares, então, é que vão ser os nossos pares de cromossomos, igual a gente vê aqui, olha. E aí a gente consegue vê-los bonitinhos. Quando eu falo que nós não temos cromossomos do tipo telocêntricos, igual aqui, olha, que eu falei o 13. Ah, Vinícius, mas aqui, olha, ele está bem para cima mesmo, está parecendo um tipo telocêntrico. Por isso que eu falo que a gente confunde, tá? Nós sabemos que nós temos cromossomos acrocêntricos. E a partir daí a gente consegue ver algumas informações. Por exemplo, se eu pegar aqui no par 23, que é o nosso cromossomo sexual, eu posso afirmar aqui que vai ser esse cariograma é referente a um homem. Por quê? O par de cromossomos 23, ele vai ser responsável na espécie humana em determinar o sexo. Então, se nós temos aqui, olha, X e Y, eu sei que vai ser um homem. E se tiver X, X, vai ser uma mulher. Onde nós falamos o seguinte, que a notação para a gente escrever isso, nós colocamos 46, que são o número total de cromossomos, XY, se for um homem, igual nesse caso aqui, e se for uma mulher, XX. A gente vai ver dois cromossomos iguais aqui, que no caso vai ser o X. A gente consegue também perceber algumas anomalias, por exemplo, a síndrome de Down, quando a gente observa lá no cromossomo 21, aqui nós temos dois, então de uma pessoa normal. Mas quando a gente observa que, por exemplo, que tem 3 cromossomos sexuais, 3 cromossomos 21, nós falamos então que essa pessoa ela vai ser portadora da síndrome de Down. Ela vai ter uma trissomia, tá? 3 cromossomos em vez de 2 lá no par 21. Então a gente consegue identificar, tá? Infelizmente o nosso tempo aqui chegou ao fim. Não vai dar tempo da gente corrigir a questão do Enem, mas eu deixo ela aqui para vocês, tá? Com o comentário da questão. Qualquer dúvida, mande pra gente que eu responderei aqui hoje no ao vivo, tá? Espero vocês então para a nossa próxima aula. Até mais!